Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, na nossa contagem regressiva, faltando 17 dias para o presidente Lula tomar posse como futuro chefe da nação. E nós nunca vimos na história do nosso país uma transição de governo ser tão movimentada. Isso porque nós temos um paradoxo, né? Temos um presidente que formalmente ocupa a presidência da República, mas ele está numa espécie de estágio terminal da sua passagem na presidência do nosso país. Ao mesmo tempo, Lula, que ainda não tomou posse, está sendo o responsável por movimentar a economia real na medida que tudo aquilo que ele está dizendo, as indicações que ele está fazendo, está mexendo com os humores daquilo que a gente chama mercado, está mexendo com os investimentos, com uma série de expectativas sobre os nomes também que estão sendo indicados, que estão sendo colocados aí para o debate. Muitas situações estão sendo debatidas em função desses nomes, em função de algumas circunstâncias, que a gente vai dedicar muito mais espaço a partir do dia 1º de janeiro. Porque daqui até lá, infelizmente, nós ainda estaremos nos ocupando com os desocupados, com algumas pessoas que, infelizmente, estão vivendo num universo paralelo e essas pessoas terão grandes dissabores. Se você conhece alguém ainda que acredita no Bolsonaro, acredita no silêncio de Bolsonaro, que ainda faz interpretação diferente de coisas que estão acontecendo na nossa realidade, é bom você chamar essa pessoa, se você ainda gosta dela, né, tem algum tipo de relacionamento, para dar alguns conselhos. Em primeiro lugar, se ela está indo para frente de quartéis, ela está gastando energia para ficar achando que vai ter uma ruptura institucional no nosso país, é bom ela pensar num outro projeto a partir do dia 1º de janeiro, porque senão ela terá um projeto forçado dentro de uma cadeia. E não será uma coisa muito bacana para essa pessoa. Além do que, ela deve começar agora a procurar cuidados psiquiátricos, cuidados psicológicos, cuidados religiosos, porque a situação está totalmente contrária àquilo que elas estão pensando, àquilo que elas estão imaginando. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, participe aqui dos nossos debates, das nossas reuniões que nós fazemos todos os dias no nosso chat a partir das 5 horas até 5h30, exceto nesse dia que está tendo o jogo de Copa, nos dias que nós tivemos jogo de Copa, enfim. Mas você que é muito bem-vindo. E se gostar, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais engajado aqui no nosso portal, além de dar o seu joinha, mandar os seus comentários para cá, que são sempre bem-vindos, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje, às quartas-feiras sempre tem uma coluna do Hélio Gaspari nos principais jornais do Brasil, né? Então hoje ele teve uma coluna que eu estava lendo aqui, que é muito interessante, né? O Hélio Gaspari, ele fala sobre o Alexandre de Moraes aquilo que eu venho falando há mais de 2 anos, desde quando a Sara Geromini começou a ameaçar o Alexandre de Moraes e os bolsonaristas começaram a enfrentar de uma forma mais direta os ministros da Suprema Corte do nosso país. E o título do texto dele é O Grande Dia do Ministro, mostrando que no dia da posse da diplomação do presidente Lula, a fala do Alexandre de Moraes ela foi muito exemplificativa do momento que a gente está vivenciando. E aí ele diz aqui, em dado momento do texto dele, além de ser um magistrado de grande coragem pessoal, Moraes é um servidor formado no Ministério Público com experiência no aparelho policial. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo e gostou da função. Conhece as pressões dos inquéritos e o desconforto das camas nas carceragens. Essa característica habilitou-o para apertar com sincronismo os botões da coerção e da jurisprudência. Em outro momento, o texto diz: falta aplicar os rigores da lei aos responsáveis que se barricaram, bloquearam estradas em diversos estados e incendiaram ônibus em Brasília, bem como aos senhores que os incentivam no conforto de suas salas. Alexandre de Moraes foi a pessoa certa no lugar certo, na hora necessária. O texto dele é extremamente justo, né? É aquilo que eu sempre tenho dito para vocês, que, enfim, faz parte da realidade nossa. O editorial aqui do Valor Econômico, levantando aqui mais uma questão dentro desse universo que a gente está discutindo. Rigor da lei tem que ser usado contra arruaças bolsonaristas. E aí a gente vai vendo situações que mostram como será um martírio para muitas pessoas desse universo bolsonarista, o que teremos a partir do dia 1º de janeiro. Hoje tomou posse o ministro Dantas no TCU como o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União.
que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, para fiscalizar contas. E tem muita coisa, muito fantasma ainda que foi apaziguado, né, ou foi escondido dentro de alguns cofres durante o governo Bolsonaro, mas esse momento já passou. Agora esses fantasmas serão revelados. E o Guedes estava nessa posse, o ministro Guedes, né, ainda ministro, e ele teve que escutar algumas coisas assim muito pesadas que bateram firme ali no rosto dele, né? Vamos pegar um trechinho aqui curto aqui da fala do ministro Dantas. Civilizatório, em que o alarido das redes sociais e a instabilidade institucional relegaram ao segundo plano o que deveria ser prioritário em nossa sociedade. Eis o resultado. A fome e a pobreza que gradativamente se afastavam de nós voltaram a atormentar o país em níveis elevados, atingindo mais bruscamente as mulheres, as crianças e as pessoas negras. Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Não é patriota Não é patriota quem drena a energia, a alegria e a paz de seu povo. Patriota é aquele que ama o seu país. Patriota é quem busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Patriota é a parcela da sociedade brasileira que quis e participou ativa e pacificamente para a recuperação da cidadania, vendo triunfar a democracia contra o arbítrio na promulgação da Constituição de 88. Eu poderia, ministro Alexandre de Moraes, repetir cada palavra. Detalhe, o Lula estava nessa posse, o Alckmin, né? E o Guedes estava lá na outra ponta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os senadores, enfim, autoridades de uma maneira geral. Aliás, o Alexandre de Moraes e o Arthur Lira estão ali do lado dele, né? Que eu não tinha nem percebido. Palavra pronunciada por Vossa Excelência na solenidade de 12 de dezembro último, por ocasião da diplomação do presidente e do vice-presidente da República eleitos. Mas suas palavras, somadas às de Rui, expressam meu sentimento. Então, gente, foi uma fala extremamente contundente e já anunciando para os próximos tempos o que o Bolsonaro vai enfrentar, que as pessoas que estiveram no governo vão enfrentar quando a lupa estiver mais apontada para alguns atos desse desgoverno. E hoje o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, diz o seguinte: sem dar detalhes, Moraes diz que ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Presidente do TSE, integrante do STF, Moraes deu declaração em evento em Brasília. E por onde andará o Silas Malafaia, aquele que ameaçou o Alexandre de Moraes de prisão, diz que é ditador da toga, que esse sujeito tem que ser parado, que ele é o criminoso? Por onde andará esse religioso, se é que a gente pode chamá-lo assim, né? O Alexandre de Moraes parece que não vai dar brincadeira, vai dar sopa para essa gente. E os golpistas que estão fora do nosso país, é impressionante como é que tem um monte, né? Era o Olavo de Carvalho, o Rodrigo Constantino, esse Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, um monte de gente que fica fora do nosso país fomentando discórdias aqui dentro, mas eles gozam de uma certa imunidade territorial, né? Porque é difícil alcançá-los. Agora, se nós tivermos aqui um governo que esteja afim mesmo de fazer o repatriamento de algumas pessoas que sejam apontadas aqui como criminosas, isso vai piorar muito a situação dessas criaturas. E um deles, o Paulo Figueiredo, que eu chamo de o filhote da ditadura, ou neto da ditadura, diz o seguinte num tweet dele, estimulando as pessoas a irem atrás agora do comandante do Exército para provocar o comandante do Exército para que ele tome as rédeas e dê um golpe aqui no nosso país. Diz ele, o grande nome para se observar agora é o general Freire Gomes, o comandante do Exército. Tem experiência chefiando inteligência e comandando operações especiais. Ou seja, sabe bem o tipo de guerra que está acontecendo, está sendo travada. Vamos ver se ele terá fortaleza com F maiúsculo, né, para cumprir o seu dever. Pois bem. E aí a gente pega aqui um desses seres absolutamente inusitados, porque ele é humorista, ator, religioso, blogueiro e baderneiro, né? Porque ele está lá em Brasília também e mandando para suas redes mensagens cifradas, nem tão escondidas assim, né? Porque ele está dizendo que o homem agora ficar sendo enchendo o saco, né? Para ficar sendo empentelhado, desculpem aqui a expressão, é justamente o general Freire Gomes. Vamos acompanhar aqui. E eu tenho uma missão para todos.
prestem bem atenção que é bem sério. Precisamos clamar ao general Freire Gomes. Eu posso falar que ele é a peça fundamental para que tudo aconteça. Então, ele não é melancia, ele não é uma pessoa do mal, não é nada, ele é do nosso lado. Então, nós precisamos clamar que... Nosso lado quem, cara pálida? Um general do Exército Brasileiro do nosso lado quem, né? Bom. Ele faça o que deve ser feito. Então, façam faixas, espalhem e clamem por esse nome para ele ajudar a salvar a nação brasileira. General Freire Gomes. Pois bem, isso é um discurso golpista, então vai ser muito legal essa publicação aqui. Chegar lá também, lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque, enfim, a fila vai andar, né? São muitas pessoas, né, que... Aliás, o Alexandre de Moraes, ele deu essa declaração depois de uma fala do Dias Toffoli que estava mencionando o que aconteceu nos Estados Unidos com o esquema lá que tentou atacar o Capitólio. Ou seja, mais de 900 americanos aguardando julgamento, sendo processados. E lá, como nós sabemos, o crime de sedição é um crime muito severamente punido. Essa gente vai amargar situações muito complicadas lá e aqui não será diferente. Hoje, nosso encontro mais cedo, eu já disse para você, já dei aqui uma fala inicial, e as notícias estão sendo confirmadas por outros veículos. Estou vendo aqui no estado de Minas. Militares esperam ordem de Lula para acabar com atos em quartéis. Então, meu amigo, é aquilo que eu falei na abertura do nosso papo. Se você conhece alguém que está na frente de quartel, é bom orientar essa pessoa a procurar uma outra atividade, porque ela vai ficar no ócio ou ela vai ficar presa. Porque os comandantes militares que vão tomar conta agora do Exército, Marinha e Aeronáutica e que respeitarão a Constituição, não vão dar trelas para eles, esses baderneiros, essa gente alucinada, essa gente que está querendo perturbar a nossa vida. Então, como se diz aqui no Rio de Janeiro, a chapa vai esquentar. E aí, tem muitos assuntos aqui que estão ligados à economia, que eu queria conversar com vocês, mas eu vou ter que deixar isso para uma outra oportunidade, que está tendo muita especulação sobre nomes. E antes de a gente discutir nomes para a economia, nomes que vão ocupar os cargos principais aqui do governo Lula, a gente tem que entender qual será a direção ideológica, né? Qual será a diretriz básica desse governo. Se vai ser um governo que vai enfrentar determinados desafios ou será um governo de grande conciliação nacional. E aí nós teremos um papel muito importante no transcorrer dessa história toda. Será muito interessante também essa novidade aqui que eu defendi aqui no nosso portal e que outros também defenderam. Eu conversei com o Tiago dos Reis, do Plantão Brasil, mandei uma mensagem lá para o Janones, que estava coordenando algumas coisas na campanha do Lula, e felizmente parece que nós todos, né, tivemos alguma influência nesse tipo de decisão aqui. Em tom de campanha permanente, Lula planeja fazer lives semanais. Presidente eleito pretende lançar mão da estratégia digital usada por Bolsonaro. Petista tem atacado seu antecessor, chamando ontem de fascista e ressaltado cenário de desmonte que herdará. Então é isso. O presidente tem que estar cada vez mais antenado com as mídias sociais, com os formadores de opinião, com o público, com as pessoas que participam dos debates políticos, debates públicos, e é muito bem-vindo que ele tenha, de fato, uma live semanal. Enfim, vamos ver como é que vai ser estruturado isso. E só para registrar aqui, com muita satisfação, a indicação do nome de Margarete Menezes para a futura ministra da Cultura do nosso país. Uma mulher negra, nordestina, baiana, empreendedora, que assume uma área extremamente importante do nosso país, contrastando com esse lote de gente ruim que o Bolsonaro colocou para comandar a cultura do nosso país. Regina Duarte, aquele Alvim, aquele filhote lá de Goebbels, de Hitler. Agora tem lá um porciúncula, que é um policial que não entende nada de cultura, que acha que a lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura, deve servir para divulgar armas ou utilização e compra de armas aqui no Brasil. Então, é uma grande virada, né, nessa questão cultural aqui no nosso país. E outras viradas virão também. Mas a gente tem que ajudar a remoção desse entulho autoritário, negacionista, imbecilizado, cretinizado, alucinado e terraplanista que se instalou aqui no nosso país. E aí a gente vai poder discutir de novo questões concretas aqui no Brasil e vamos ter que ter muita atenção também com essas pessoas, esses filhotes que ficaram órfãos agora nas redes sociais, porque eles farão coro com as grandes mídias,
contra qualquer tipo de alteração na política econômica que favoreça o povo brasileiro. E a gente vai ter que combater muito essa gente aqui. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!